passar à seguinte apresentação, que será a apresentação do arquivo português da Companhia de Jesus, por Francisco Correia, membro da Companhia, o qual, depois de vários anos como missionário e docente em Moçambique, é desde 2017 responsável do arquivo da província, vou arriscar dizer arquivo da província portuguesa da Companhia, posso estar a usar a terminologia mal usada, mas enfim, tenho a palavra. Eu simplesmente apresentei aqui assim uma espécie de guião, mas tem aqui um texto que vou apresentar e exatamente esta comunicação intitulei-a Apresentação Histórico-Descritiva do Arquivo Português da Companhia de Jesus, exatamente para dar um pouco a ideia das vicissitudes por que passou este arquivo, o arquivo que temos agora, e por onde ele andou a viajar e como chegou aqui ao Lumiar, perto do Colégio Sargento Brito. Tem aqui em primeiro lugar neste slide o local onde está o arquivo. E nesse círculo é para apresentar, para sinalizar uma janela que dá para a cave desse edifício onde está o arquivo. Um espaço bastante grande, mas que já está a ser pequeno para muitos documentos e coisas que vão aparecendo no arquivo. Pode avançar. Ora, sendo o arquivo ápice de uma congregação religiosa que teve aprovação papal em 1540, não possui documentos originais até 1759, expulsão dos jesuítas de Portugal e domínios ultramarinos pelo Marquês de Pombal. Tais documentos foram parar a arquivos públicos como Torre do Tombo, Biblioteca Nacional, Biblioteca da Ajuda, e em relação às missões, o Arquivo Histórico Ultramarino, mas também alguns arquivos privados, como por exemplo o Arquivo do Cadaval. Com a restauração da Companhia pelo Papa Pio VII, em 1814, as províncias foram-se organizando e os arquivos surgem como lugares da memória histórica da congregação. A província portuguesa começa a ter documentos originais no arquivo a partir de 1829. Memória de uma presença fugaz desde 1829 até 1834. O convite para os jesuítas regressarem foi feito no reinado de Dom Miguel, ao provincial dos jesuítas em França. O pedido de abertura da missão foi oficializado pelo Duque de Cadaval, primeiro-ministro Dom Miguel, junto do geral da Companhia. Este período de regresso efêmero contou com a presença de 24 jesuítas que trabalharam em Lisboa, em missões populares, e abriram um noviciado no antigo colégio de Santo Antão, o Velho. Em 1832, Dom Miguel entregou-lhes o Colégio das Artes em Coimbra e decidira entregar também o Colégio do Espírito Santo em Évora, que a expulsão de 1834 não deixou levar a efeito. Há uma documentação significativa relativa às negociações da chamada Missão Francesa em Portugal, aqui no nosso arquivo. Digamos que são os primeiros documentos desta época. Há referências também ao arquivo da Nunciatura, em Lisboa, ao arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros e também uma correspondência muito significativa. Manuscritos dos padres que estiveram em Coimbra, no Colégio das Artes, muito pouco tempo. Uma relação desde a saída dos jesuítas de Coimbra até ao embarque para a Itália. E depois também diários e, além disso, artigos sobre este assunto. Doutor Nuno, pode passar à frente? Em 1848, o padre Rademacher entrou em Portugal, depois de ter feito parte do noviciado em Turim, Itália, e trabalhou arduamente na restauração da província portuguesa da Companhia de Jesus. A partir dessa altura, temos documentação abundante no arquivo, apesar de ter passado por mais uma expulsão, a da Primeira República Portuguesa, com a Revolução de 1910. Mas foi graças ao padre António Vaz Serra, que conhecia bem o arquivo, pelos cargos que ocupou na Cúria Provincial, que ainda possuímos tal riqueza documental. Ele, padre Vaz Serra, alertou o padre provincial do perigo de perdermos toda a documentação. Em setembro de 1910, recebeu em Braga, onde residia, 2 baús cheios de documentos enviados de Lisboa.
e também outras caixas que lhes foram chegando. Arquitetou então um plano que felizmente resultou. Pediu a cooperação de amigos da companhia que guardaram e depois fizeram chegar ao Colégio de La Guardia, propriedade dos jesuítas espanhóis, de forma disfarçada, mas muito cuidada, os referidos baús e caixas. De La Guardia foi todo este material enviado para uma residência dos jesuítas portugueses exilados, em Tui, Pontevedra. Daí, ainda passou para Alsenberg, Bruxelas, onde se estabeleceu a Cúria Provincial, no exílio. E em 1913 voltou para Tui, onde ficou a sede provincial. Pode passar à frente? Em 1934, o arquivo foi para a residência da Lapa, em Lisboa, onde esteve até 1985, ano em que estabilizou no Lumiar, junto ao Colégio São João de Brito, onde se encontra agora. Pode passar à frente? Agora vou falar sobre aquilo que temos aqui no arquivo, ou seja, o ápice conserva documentos relativos ao governo e administração da Companhia de Jesus em geral e da província portuguesa em particular. Muitos destes documentos e outros emanados da Santa Sé vêm publicados na chamada Acta Romana Societatis Jesu, uma publicação anual a partir de Roma. A correspondência com Roma contém, para além de relatórios específicos, as cartas ânuas e a história das casas, que são uma fonte preciosa para a elaboração da história. Depois tem documentos relativos às residências e colégios. Documentação oficial, quer das residências, quer dos colégios, abertura da residência, do colégio, títulos de propriedade, etc. Diários da comunidade, por exemplo, dos professores, dos alunos, etc. Correspondência variada, relatórios. Em relação aos colégios, coisa interessante, programas de academias literárias e científicas, etc. E depois também revistas dos colégios e livros da distribuição dos prémios. Isso, sobretudo, em relação aos colégios de Campolide e São Fiel. Além disso, documentos relativos às missões, século XIX e adiante. África, Moçambique e Angola, Brasil, Macau, China, Timor e Índia. Esta documentação inclui relatórios aos superiores, ao governo e outros. Inclui estudos sobre usos e costumes do povo onde trabalharam, antropologia cultural e social. Também estudos científicos, fauna e flora da região, registros meteorológicos que enviavam para observatórios na Europa, ou então mesmo para a Sociedade de Geografia de Lisboa. E depois estudos também linguísticos, gramáticas e dicionários das línguas onde os jesuítas missionavam, tradução da Bíblia, ou só parte dela, para a língua local, livros de devoções, recolha oral da história do povo e recolha de histórias e provérbios em língua local e também estudos missiológicos. E depois uma documentação relativa às obras e comissões de trabalho a nível da província, relatórios e atas. Como, por exemplo, acerca do apostolado da oração, das congregações marianas, hoje CBX, Comunidade de Vida Cristã, meios de comunicação social, editoriais e revistas, formação, isto é, reflexão sobre o percurso de formação de um jesuíta, renovação teológica, apostolado social, reflexão sobre os colégios, isto é, pedagogia, métodos de ensino, apostolado, etc. Também sobre a juventude, isto é, centros universitários, campos de férias, promoção vocacional, etc. Investigação e cultura superior. E há também documentação sobre JRS, Jesuit Refugee Service, Leigos para o Desenvolvimento e Fundação Gonçalo da Silveira. E depois o espólio dos jesuítas que faleceram, que inclui diários, uma correspondência também muito variada, escritos, reflexões sobre, por exemplo, os exercícios que costumavam orientar. Muitas vezes aparece também, em alguns jesuítas, uma correspondência com personalidades, sobretudo da cultura ou da política. Francisco, já estamos a atingir o tempo. Diga?
Já estamos a atingir o tempo. Então, eu termino já. Sim, E depois senhor. há um obituário, catálogos da província, a partir sobretudo de 1857, livros de registros, entradas, votos, etc., atas das congregações, Conferência Europeia de Provinciais, isto é, a CEP, atas, relatórios, etc. E depois temos também muitas fotografias, século XIX, etc. E as fotografias são como que um reflexo da vida dos colégios, das casas de formação, das missões. Aqui apresenta-se, digamos, a fotografia como uma fonte histórica. Pois são também boas fontes de informação, as chamadas cartas edificantes, que se publicaram a partir de 1909, e também os ecos da província, a partir de 1936, que continuaram depois com a informação, ou seja, jesuítas, informação aos amigos, que ainda se publica hoje, mas somente uma vez por ano, porque temos o Gabinete de Comunicação Social. E depois, para consulta, como é que se pode consultar o nosso arquivo? Claro que é um arquivo privado, sendo, portanto, o ápice um arquivo privado e sujeito a normas civis e canónicas. Para a consulta, está aberto mediante uma prévia conversa sobre o assunto, para facilitar a busca de documentos. E é tudo. Muito obrigado pela atenção.